Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre balanceamento. E balanceamento lembra, né, receita de bolo. Por quê? Na receita de bolo você precisa saber os ingredientes e a quantidade deles, né? Não só isso, tem outras informações, tempo de cozimento, enfim. E isso é muito semelhante a uma equação química, né? Na equação química a gente organiza antes da seta o que a gente chama de reagente, que em casa a gente chama de ingrediente, e depois da seta o produto, que no caso de uma reação química para fazer um bolo, né, da receita de um bolo, o produto é o bolo, mas para uma reação química são a formação de novas substâncias. Ok, então vamos ver aqui um exemplo de uma reação química, né? Aqui tem o metano reagindo com gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Repara que antes da seta eu tenho os reagentes, que são as substâncias que reagem entre si para formar os produtos. E eu tenho a quantidade delas, então são 2 mols de CH4 para 4 de gás oxigênio, formando 2 de gás carbônico e 4 de água. Os reagentes eles são consumidos. Se você reparar do lado de cá, a gente não tem mais o CH4 e nem o O2, né? Tem outras coisas. E então esse é o início da nossa reação. No fim, nós temos os produtos, né? Eles são formados ao longo da reação. E aí é o fim da reação, tá? O que a gente chama de final, comparando início e fim. Esse número destacado em vermelho é o coeficiente, que é o mesmo número que a gente tem aqui na receita do bolo, né? São as quantidades. Então, se eu quero fazer essa quantidade de produtos, eu uso essa quantidade de reagente. E se eu quiser dobrar? Eu posso dobrar, assim como eu dobro uma receita de bolo, posso triplicar, posso dividir, né? Fazer metade, enfim. Os coeficientes indicam a proporção, né, que eu preciso de determinados reagentes para obter uma certa quantidade de determinados produtos. Então vamos lá. A gente vai ver agora a lei da conservação das massas de Lavoisier, que diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos analisar essa frase a partir dessa reação aqui. Olha, usando 16 gramas de metano, que é o CH4, e 64 gramas de gás oxigênio, a gente tem uma massa de reagente total de 80 gramas. E nos produtos foram formados 44 gramas de CO2 e 36 gramas de água, que o total também dá 80. Então, a gente pode analisar em função dos elementos. Primeira coisa que você pode observar aqui: os elementos químicos que existem nos reagentes são os mesmos no produto. Eles só estão arrumados de modo diferente. Então, eu tenho carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio. Não são criados outros elementos. Por exemplo, aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui aparece sódio. Tem alguma coisa errada. O que ocorre é essa transformação. Né? Também não pode sumir elemento. Por exemplo, aqui tem carbono, ali não tem mais, então está errado. A transformação que ele se refere é o rearranjo, é a combinação desses elementos que tem nos reagentes de uma nova forma, né? Para gerar as outras substâncias que estão nos produtos. Então vamos comparar a quantidade de cada um deles? Olha lá. Carbono tem 1. Né? Aqui não tem número nenhum, então o coeficiente aqui na frente é 1. E aqui também 1. Um carbono do lado de cá, um carbono do lado de lá. Hidrogênio. Hidrogênio, 1 vezes 4, 4. Né? Esse coeficiente multiplica cada um dos elementos da fórmula que estão ao lado dele. Né? Então, 4 hidrogênios desse lado. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos produtos também. Oxigênio, 2 vezes 2, 4. Beleza. E aqui? Aqui a gente tem oxigênio em 2 substâncias diferentes. Tem 2 aqui no CO2 e tem 2 aqui na água. Por quê? Eu só tenho 1, mas o 2 multiplica.
Então, 2 daqui mais 2 daqui, 4. Ou seja, os átomos que eu tenho aqui, eu tenho desse lado também, só que eles estão unidos, né, desse lado, formando substâncias diferentes. O que o Lavoisier concluiu? Que num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. E a gente vê isso aqui nesse caso. Interessante ainda falar sobre essa lei da conservação das massas. Ela parte de um experimento, né, da queima do óxido de mercúrio, que é um óxido vermelho, como a gente pode ver aqui. E após a queima, sobra o mercúrio prateado e o gás oxigênio, né, ele é liberado. E nesse caso, após exaustivas tentativas do Lavoisier e da mulher dele, eles conseguiram determinar isso. Então, o Lavoisier diz o seguinte: podemos estabelecer como um axioma, ou seja, como uma verdade, que em todas as operações da arte e da natureza nada é criado. Existe uma quantidade igual de matéria antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos átomos permanecem precisamente as mesmas e nada acontece além de mudanças e modificações nas combinações desses átomos. Então eles se rearranjam. Imagina que você tem um número X de pecinhas de Lego e você faz um castelo. E aí você usa esse mesmo número X de pecinhas e faz um robô. Você não criou pecinhas novas, não destruiu pecinhas, você apenas rearranjou e formou um outro objeto. Então vamos começar a balancear? Eu escolhi esse primeiro caso aqui e a gente vai começar ele pelo oxigênio por um motivo muito simples. Olha lá, desse lado eu tenho 3 oxigênios, desse lado eu tenho 2. Quando a gente fala em balancear, é ajustar somente os coeficientes, tá? Então, ó, que número que eu poderia usar aqui, que multiplicando por 3, daria o mesmo valor dos dois lados, né? Que número eu coloco aqui, que também daria. 2 vezes 3 é 6. Então, ó, se eu coloco um 2 aqui, eu fico com 6 oxigênio. Vou botar o O assim para a gente não confundir com 0. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Se eu colocar um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Então, tenho 6 oxigênios dos dois lados, balanceado. Só preciso ajustar agora esse coeficiente. Eu já sei quanto tem do outro lado. Ó, 2 vezes o potássio, 2 potássios. E 2 vezes o cloro, 2 cloros. Então, só tenho que colocar um 2 aqui. 2 potássios e 2 cloros. Ok? Vamos para o próximo. O próximo é uma reação do hidróxido de magnésio com ácido sulfúrico. Então, a gente também tem que ajustar aqui, ó, os coeficientes aqui da frente. Não pode mexer nos índices porque o índice é a proporção daquele elemento naquela fórmula. Então, a gente só mexe nos coeficientes, tá? Então, vamos lá. Existem algumas pessoas que seguem uma regrinha, né, de fazer primeiro metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso pode ser uma ajuda. A gente vai seguir esse modelo aqui, nesse caso. Então, olha lá. Vou pegar primeiro o metal, que é o magnésio. Para quem tem dúvida de que o magnésio é um metal, é só olhar lá na tabela periódica, tem certinho dizendo quem é metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Magnésio é um metal, certo? Aqui nos reagentes eu tenho um dele. Por quê? Esse 2, ele multiplica apenas os elementos que estão dentro do parêntese. Então, magnésio aqui só tem um e aqui só tem um também. Então, ele já está ajustado. Eu posso colocar um aqui na frente, ó, que eu já ajusto o magnésio. Então, ó, magnésio, um desse lado, o magnésio desse lado aqui também. Beleza. Próximo ajuste. Aqui eu só tenho um enxofre. E aqui também. Então, eu já posso colocar o 1 aqui na frente. Então, ó, um enxofre. Um enxofre. Ótimo, já ajustei esse coeficiente, esse, falta esse aqui. Aqui a gente não tem carbono, né? Nesse caso.
Então a gente pode ajustar o hidrogênio, tá? Repara que hidrogênio aqui nos reagentes eu tenho desse lado, nessa fórmula e nessa aqui também. Então eu tenho que somar os dois, eu não posso calcular um só, tá? Esse 2 multiplica a quantidade de hidrogênio que tem lá dentro. Então aqui vai dar 2. Se aqui fosse um outro número, né, eu teria que fazer a multiplicação, mas como é 1, 1 vezes 2 é 2. Tem 2 aqui, mais 1 vezes 2 aqui, 2 hidrogênios no ácido sulfúrico. Então desse lado tem 4 átomos de hidrogênio. Bom, que número eu coloco aqui para que multiplicado por 2 também dê 4 átomos de hidrogênio desse lado? Só pode ser 2. Então, ó, 4 átomos de hidrogênio aqui também. Fechamos, né? A gente já ajustou todos os coeficientes. Vamos conferir se a quantidade de oxigênio está igual dos dois lados? Então, ó, vamos pegar primeiro aqui. 2 vezes o oxigênio tem 2 oxigênios. 1 vez 4 oxigênios tem 4. 2 mais 4, 6 oxigênios. Desse lado aqui eu tenho 4. Desse lado aqui eu tenho 2. 4 mais 2, 6 oxigênios também. Então tá tudo ajustadinho, bonitinho. Agora a gente vai fazer mais um caso da reação do sulfeto de ferro com gás oxigênio. Então a gente também pode seguir começando pelo metal, que é o ferro. Desse lado aqui a gente já viu que tem 2, aqui por enquanto só tem 1, a gente vai colocar o 2 aqui, ó. Não pode ser aqui, tem que ser aqui no coeficiente. 2 ferros desse lado, para continuar 2 desse, coloca o número 1 aqui na frente. Beleza. A metal é o enxofre, então ó, aqui desse lado a gente tem 4 átomos de enxofre, e aqui por enquanto 1, então coloca um 4 aqui na frente. E agora só falta ajustar o oxigênio. Esse lado aqui já está todo mundo ajustado, né? Então a gente vai contar o total de oxigênio aqui para determinar o número que a gente vai colocar aqui no coeficiente do O2. Então aqui eu tenho 3, mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, perdão, 8. Tem 11 átomos de oxigênio. São 11 sobre 2. 2 vezes 11 dá 22, 22 dividido por 2, 11, tá? Ou pelo simples cancelamento desses dois aqui, a gente consegue 11 oxigênios. Você pode deixar 11 sobre 2 ou fazer a conta, né? 11 dividido por 2, que é 5,5. 5,5 vezes 2 também dá 11. Então, você consegue também deixar a mesma quantidade de oxigênio desse lado, né, do lado dos reagentes, igual ao lado dos produtos. Em alguns casos, é comum multiplicar todos os coeficientes por 2. E aí a gente elimina esse 2 aqui de baixo, porque ó, fica assim, reescrevendo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 11 sobre 2, corta esse 2 aqui, fica 11. 2 vezes 1 fica 2, e 2 vezes 4, 8. Então, também é uma forma de escrever proporcionalmente apenas com números inteiros. Ok? Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se precisar rever o assunto, assista o vídeo novamente. Consulte o seu material de estudo e até a próxima.